Bom, então nós falamos aqui sobre a definição formal aqui de um autômato finito não determinístico, tá? Então, basicamente o que muda é que é a função delta aqui, a função de transição, ao invés de levar o autômato a um único estado, leva a um conjunto de estados, ou ainda a nenhum estado, tá? E é claro que a intersecção entre os estados finais de aceitação e a função de transição, ela tem que ser diferente de nula, né? Para que o autômato reconheça aquelas cadeias e, portanto, defina uma linguagem e ainda mais ainda uma linguagem regular. Nós mostramos aqui, né, agora há pouco, como interpretar aqui um NFA, tá, com esse exemplo ainda, né, em que esse aqui é um autômato que reconhece o 1 na terceira posição, então não precisamos mais revisar ele, isso já foi feito. Então a ideia agora é que você faça o seguinte, que você, utilizando esse autômato aqui, calcule a função estendida e mostre passo a passo as configurações instantâneas para essas cadeias aqui. E você pode utilizar tanto a notação em árvore que eu mostrei, quanto a notação de conjuntos. Tá? A notação de árvore é essa aqui, ó. Essa aqui seria a notação em árvore, essa é a notação em árvore, e essa aqui é a notação de conjuntos. Tá? Faz isso, então, para essas três cadeias aqui. E, no fim, descreva a linguagem reconhecida por esse autômato. Temos outros exemplos aqui também, tá? Que segue a mesma linha. A diferença aqui é que o alfabeto é composto aqui por números, 1, 2, 3 e 4. Tá? Então, mas o conceito é o mesmo. Tá? Você vai também fazer aqui para essas cadeias, tá? Que eu listei aqui. Faz a função estendida, a configuração instantânea, das duas formas, notação em árvore ou notação de conjunto. Bom, tem vários exemplos aqui. Aqui também tem uma representação aqui, né, de tabela, no caso do autômato. E como ficaria então a representação de tabela, tá, para um autômato finito não determinístico? Então nós temos aqui os símbolos, né, que definem o alfabeto, né, no caso aqui é um alfabeto binário, composto de 0 e 1. Aqui nós temos os estados, né, o estado Q0, que é o estado inicial, Q1 e o estado Q2, que é o estado de aceitação. Tá? Então, observa aqui que agora na representação de tabela, estando em Q0, foi lido 0, o autômato vai para Q0, ou seja, continua em Q0, ou vai para Q1. Tá? Então, nota aqui o paralelismo novamente. Então, nós temos aqui um conjunto de estados, tá? Para uma única entrada. Tá? E o mesmo acontece aqui, ó, estando em Q0 com a entrada 1, vai para Q0. Mas notem que Q0 aqui, esse estado Q0, estado inicial Q0, ele está o quê? Utilizando, ele tem chaves, porque isso denota que é um conjunto de estados iniciais. Então essa é uma diferença importante também na hora de utilizar a representação por tabela, tá? Sempre o que? Utilizar a notação de conjuntos, tá? Utilizando chaves. E aqui algo interessante também, tá? Que dado no estado, né, estando o autômato no estado Q1 com entrada 0, ele não tem nenhuma transição definida, tá? Tem vazio aqui. Tá? Então essa é uma característica também de não determinismo, ou seja, o autômato ele não sabe o que fazer, não está definido, estando em Q1 com entrada 0. Estando em Q1 com entrada 1, vai para Q2. Tá? E estando em Q2, não está definido nenhuma transição, nem para a entrada 0, nem para a entrada 1. Tá? Então, essa aqui é a representação tabular de um autômato finito não determinístico. E aí vocês podem fazer esses exercícios, tá? Calcular a função estendida, tá? Para cada uma dessas cadeias aqui, e as configurações instantâneas. E aí utiliza tanto a notação em árvore quanto a de conjunto. Tá? E aí descreva aí a linguagem.
Ah, aí fica uma pergunta, tá? Como é então existe, é mais fácil, é mais difícil projetar um NFA? Tá, como nós vimos anteriormente, é mais fácil projetar um NFA do que um DFA, por conta desse poder que tem o NFA, né, de ter ah, transições paralelas, ou seja, para um determinado símbolo podemos ter mais de uma transição. Tá? Então isso confere um poder maior aqui para o NFA. Um poder maior não, ele permite uma facilidade na hora de projetar. Tá? Como exemplo aqui, imagina que nós temos aqui um alfabeto que corresponde às letras do abecedário, e nós temos uma linguagem que ela é formada por cadeias que contém a subcadeia pré, tá? Como parte da cadeia. Tá? Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso aqui? Nós podemos ter, por exemplo, sei lá, aprender. Tá? Então, pre aqui é uma subcadeia. Ficou pequeno aqui, deixa eu aumentar. Tá? Então, PRE aqui é uma subcadeia. Nesse caso, tá? Esse autômato aqui, esse NFA, ele consegue o que? Reconhecer essa cadeia porque tem PRE aqui como subcadeia. Tá? O que vai acontecer aqui? Estando em Q0, tá? Ele lê o quê? O que está sendo dito aqui, né? Essa função de transição aqui. Qualquer símbolo aqui do alfabeto, de A a Z, vai o quê? Vai ser processado pelo estado Q0 e vai continuar em Q0, com exceção de P. Tá? Então, se foi lido aqui, por exemplo, foi lido A, continua em Q0. Foi lido P, tá? Lido a letra P, ou ele continua em Q0, e ele vai continuar em Q0, e ele vai paralelamente, simultaneamente, para Q1. Tá? Então é isso que acontece. Então de Q0 vai para Q1 com a entrada P e ainda continua em Q0. Fica uma transição aqui paralela. Tá? Estando Q1, vai para Q2 se vier R ou continua em Q0. Tá? E segue dessa forma até ele reconhecer essa subcadeia pré que leva a um estado de aceitação. Tá? Então essa cadeia aqui, aprender, tendo pré como subcadeia, ela é aceita por esse autômato finito não determinístico. Então, observa que é muito mais simples, tá, de você projetar um autômato finito não determinístico, tá, por conta da função de transição. Se fosse um autômato finito determinístico, tá, se a gente tivesse que transformar esse autômato finito determinístico, nós teríamos que ter uma alteração aqui nessa função de transição. Tá? Q0, ele vai continuar em Q0 se forem lidos os símbolos de A a Z menos, tá? Menos o símbolo P. Certo? Menos o símbolo P. Tá? Porque se ler o P, sai de Q0 e vai para Q1. Tá? Isso no caso do DFA. Tá? Então, essa seria aqui uma forma, então, de denotar um DFA. Tá? Nós teríamos que colocar, olha, reconhece todos os símbolos, menos P. Tá? Aqui em Q3, não teria nenhuma modificação, porque ele continuaria aqui aceitando os símbolos, não importa qual letra vier, porque já chegou aqui um estado de aceitação. Perfeito. Então aqui tem outros exemplos, tá? De NFAs. Aqui nesse caso aqui é um exemplo de um NFA de uma linguagem que é formada por cadeias que não possui símbolos repetidos em sequência. Tá? Então não pode ter assim 1100, tá? Não pode ter símbolos repetidos. Então note que nós temos aqui como se fosse aqui dois
DFAs, tá? Se nós formos olhar aqui em separado, tá? Se eu olhar só isso aqui, ele é um DFA, né? Porque eu tenho uma transição para 0 e uma transição para 1. Estando em Q1 eu tenho uma transição para 1 e não tenho nenhuma transição para 0. Tá? No C eu não tenho nenhuma transição para 0, então isso aqui também é um NFA. Tá? Só que aqui eu tenho 3 estados de aceitação. Tá? Então, esses dois autômatos aqui, ele é, na verdade, um único autômato finito não determinístico. Só que ele tem o quê? Mais de um estado inicial e mais de um estado de aceitação. Tá? E as funções de transição também levam a estados simultâneos diferentes. Bom, então esse foi o conceito de não determinismo, tá? Então eu recomendo aí que façam os exercícios para poder reforçar melhor o entendimento. Bom, eu falei também é, quando nós tratamos aqui de não determinismo, que um autômato, um DFA, um autômato finito determinístico, ele é equivalente a um autômato finito não determinístico. Tá? Eu vou falar desse tema daqui a pouco, mas eu gostaria de tratar antes aqui sobre o trabalho que nós precisamos, que nós temos aí como entrega. Tá? O trabalho é a terceira nota aqui da nossa disciplina. Tá? Nós teremos 2 provas e um trabalho. Então, o que é o trabalho? Tá? É você escrever com as suas palavras, tá? E com exemplos, como que os conceitos de LFA vistos em sala de aula, vistos em aula, são aplicados em projetos de compiladores, tá? Lembra, eu citei aqui, tá? Já comentei em alguma aula, que o autômato finito determinístico, ele é utilizado em uma fase lá do compilador, é uma parte do compilador, né, no front-end do compilador, que é lá na análise léxica. Tá? Então você pode aí procurar exemplos, tá, de compiladores ou de projetos de compiladores que tem um DFA que faz a implementação aí de uma análise léxica e comentar aí no seu trabalho. Tá? Como nós temos poucos alunos, então o trabalho vai ser individual, tá bom? E o trabalho ele pode eventualmente aí substituir a sua nota caso seja necessário uma prova final, tá? Então isso é importante. Então tá aqui o que tem que ser feito no trabalho. Importante, tá? Coloque exemplos e ilustrações, tá? Para ver se você, para mostrar que você realmente entendeu o conceito aqui de autômatos aplicados aí a projetos de compiladores. Então, qual que é a equivalência entre um DFA e um NFA? Tá? Então, intuitivamente, nós vimos, tá, que o NFA ele é mais poderoso. Por quê? Ele, né, dado um símbolo, nós podemos ter várias transições. Tá? Nós podemos ter várias transições. Eu vou mostrar isso, tá, esse conceito, por meio... Vamos fazer um exemplo aqui, usando o JFLAP. Tá? Deixa eu compartilhar aqui toda a tela para ficar mais fácil. Então vamos construir aqui um autômato finito. Tá? Então, o que dá a característica, então, do não determinismo são aí as funções de transição. Tá? Então vamos pegar um exemplo aqui. Vou colocar aqui, sei lá, 4 estados aqui. De Q0 vai para Q1 se leu 0. De Q1 vai para Q2 se leu 1. De Q2 vai para Q3 se leu outro 1. Tá? Eu vou colocar aqui que esses são estados. Esse aqui é o estado inicial. Esse aqui é o estado final. Tá? Agora é o seguinte, estando em Q0,
e leu o 1, eu também vou para Q3. Ou ainda, estando em Q0 e li o 1, vou para Q1 também. Tá? Observe, então aqui de Q0, dado uma entrada 1, eu tenho um não determinismo. Por quê? Se estando em Q0, L1 vai para Q1, estando em Q0, L1 também vai simultaneamente para Q3. Deixa eu melhorar isso aqui. Vou tirar essa transição aqui. Vou colocar de Q0 para Q2, tá? Para a gente mostrar aqui um exemplo aqui com cadeias, tá? Aqui estando em Q1, se for 0, ele continua em Q1, tá? Só para definir. Ou ainda estando em Q1, se vier uma entrada 0, ele retorna aqui para Q0, tá? Então, tá bom. Então, eu tenho aqui um autômato finito não determinístico. Vamos testar aqui com uma cadeia qualquer aqui, tá? Vou testar aqui com essa cadeia 0, 1, 0. Então, estando no estado Q0, leu o 0, vai para onde? Vai para Q1. Até aí não temos um não determinismo, né? O autômato sabe o que fazer. Estamos em Q1. Leu com a entrada 1, vai para Q2. Estando em Q2 com a entrada 1, vai para Q3. Se leu 0, 0 não está definido, então nós temos também um não determinismo, tá? Porque nós não temos nenhuma função definida para a entrada 0. Então isso também caracteriza aqui o não determinismo. Vamos pegar agora um outro exemplo, em que nós temos agora a entrada 1001. Tá? Vamos fazer o contrário agora. 1001. Estando em Q0, L1, existe duas transições, que vai de Q0 para Q1 e que vai de Q0 para Q2. Vamos ver isso aqui. Olha lá. Vai simultaneamente, tá? Continua aqui em Q1 e vai para Q2. Tá? Então ele marcou aqui, paralelamente, simultaneamente, dois estados. Tá? E ele continua aí as transições, tá? Estando, né, em Q1 com a entrada 0, voltou para Q0. Com a entrada 1, tá? Foi para Q2. Tá? Continua em Q2. Tá? E assim, nós aqui, essa cadeia também não levou aqui a um estado de aceitação. Tá? Mas nós temos o quê? Um não determinismo aqui. Não determinismo aqui. Tá? O que levaria ao estado de aceitação é se aqui em Q2 tivesse mais uma entrada 2. Tá? Então, por exemplo, seria 1 e 1. Tá? Vamos fazer um teste aqui. 0, 1, 1. Entrada 0 vai para Q1, entrada 1 e 1. Tá? Foi para o estado de aceitação. Um outro teste aqui que nós podemos fazer é com a entrada 1, 1 direto. Tá? Estando em Q0, leu 1, vai para Q1 e Q2 simultaneamente, leu mais o 1, vai para Q3, que é o estado final de aceitação. Tá? Então esse é o paralelismo que existe no autômato finito não determinístico. Vou voltar aqui para o slide. Então nós vimos aí o poder, né, de um NFA, tá? Mas as linguagens, é importante, tá? Mas as linguagens que são aceitas por um NFA, elas então são linguagens regulares. Ou seja, qualquer NFA pode então ser convertido em um DFA que reconhece a mesma linguagem, porque existe uma equivalência
entre os dois. Tá? A equivalência não na quantidade de estados, tá? Mas as cadeias que são reconhecidas por ambos os autômatos. Então existe um teorema em que diz o seguinte: uma linguagem L ela é aceita por algum DFA, se e somente se L é aceita por algum NFA. Tá? E nós podemos fazer a prova pelos dois lados, tá? De um DFA para um NFA e de um NFA para um DFA. Tá? Então é uma prova de construção dos dois lados. Se existe um processo que constrói um DFA a partir de um NFA, somente se existe um processo que constrói um NFA a partir de um DFA. Tá? Então existem as duas construções. A construção, né, ou a transformação de um NFA para um DFA, nós temos um algoritmo para fazer isso aí. Tá? Já de um NFA para um DFA, não é necessário um algoritmo e nós vamos ver daqui a pouco o porquê disso. Então, como é feita aí a conversão de um NFA para um DFA? Então, na maioria dos casos, um DFA equivalente ele tem o mesmo número de estados que o NFA. Tá? Na maioria dos casos. Só que com mais transições. No pior caso, tá? No pior caso, em uma conversão aqui de um NFA-N para um DFA-D, nós temos o quê? Se o NFA-N ele tem aqui 4 estados, tá? Se esse NFA-N ele tem 4 estados, no pior caso, o DFA-D ele vai ter o quê? 2 elevado a 4 estados. Tá? Esse no pior caso. Então, formalmente, nós podemos ver que o NFA-N ele tem um conjunto de estados, um alfabeto, né, a tupla, né? Temos a função de transição, temos um estado inicial que é 0 e um estado final Fn. Tá? E o DFA, note que a notação é basicamente a mesma, tá? Com a exceção aqui do conjunto de estados iniciais, tá? O conjunto de estados Q0. Então, QD, ele é um conjunto de um subconjunto de Qn. Tá? Então, aqui está a equivalência. O FD, que é o conjunto de estados finais de D, é um conjunto S de um subconjunto dos estados de aceitação de Qn. Tá? Tal que esse conjunto S, existe uma intersecção de S com F, com Fn. Tá? E essa intersecção ela não pode ser vazia. Tá? O que nós estamos querendo dizer é o seguinte, que existe aqui um conjunto final de estados de aceitação. Tá? Se não existir, então os autômatos não são equivalentes, tá? Não é possível fazer a conversão. Então, para cada conjunto S, está, né, para cada elemento, S está contido em Q. Tá? Então, e para cada A contido em sigma no alfabeto, nós temos aqui uma função de transição em D, que, dado um estado que faz parte do conjunto S e uma entrada A, existe uma união com todas as funções de transições para o estado P que pertence a S. Né? Então, essa aqui é a definição formal aqui da conversão de um NFA para um DFA. A conversão, então, de um NFA para um DFA consiste em pegar, né, como é que é o algoritmo? Consiste em pegar todas as combinações de estados e agregar as transições do NFA. Então, cada combinação de estados do NFA é um estado, é um único estado em um DFA. Tá? Então, consiste basicamente na implementação em paralelo, tá? Mas pré-calculando as combinações de estados. Vamos ver um exemplo que vai facilitar aqui. Então, esse aqui nós vamos mostrar aqui um algoritmo, tá? De conversão, então, de um NFA, que é esse aqui, para um DFA. Então, esse aqui é um NFA, tem 3 estados, reconhece aqui um alfabeto binário, e aqui está definido aqui o não determinismo, né? Estando em Q0 estado inicial,
o autômato leu 0, vai para o estado Q0 e Q1 simultaneamente. Se leu 1, continua em Q0. Tá? Estando em Q1, leu 0, não tem nenhuma função de transição definida. Estando em Q1, leu 1, vai para Q2. E Q2 aqui não tem nenhuma função de transição definida. Como que é, então, a conversão desse NFA para um DFA? Primeiro passo, você vai fazer uma tabela, tá? Uma tabela vazia, e é claro, né? Vai colocar as mesmas entradas aqui como coluna, tá? 0 e 1, que é um alfabeto binário. E essa tabela ela vai crescer aqui para baixo. Tá? Esse é o passo 1. Passo 2, nós vamos criar então um novo estado inicial no DFA, que é um conjunto que contém somente o estado inicial do NFA. Tá? Por que conjunto? Porque nós estamos convertendo um NFA em um DFA. Tá? Então nós vamos utilizar o quê? Os chaves aqui que denota conjuntos. Tá? Então criamos aqui o conjunto de estado inicial que é Q0. Certo? Comparando aqui ó, com esse NFA, o estado inicial é Q0. Pois bem. Criamos aqui o estado inicial, conjunto de estados iniciais. Passo 3. Para cada entrada, né, ou seja, para cada 0 e 1 que tiver de entrada, insira no DFA, tá? E nós estamos construindo aqui um DFA, um conjunto que contém a união de todos os resultados da transição NFA daquela entrada para todos os estados do conjunto à esquerda. Tá? Então é o seguinte, olhando aqui, né? Estando no estado Q0 com a entrada A, vai para Q0, estando em Q0 com a entrada 0, vai para Q1. Então nós mantemos aqui. Estando em Q0 com a entrada 1, continua em Q0. Basicamente, nós replicamos a mesma linha aqui. Agora vem uma mudança aqui, tá? Que é o passo 4. O que é o passo 4? Deixa eu voltar aqui para o passo 3 para entender, tá? Então, estando aqui, tá? Estando em Q0, leu 0 vai para Q0. Estando em Q0, leu 0 vai para Q1. Estando em Q0, leu 1, continua em Q0. Agora nós temos que fazer o seguinte. Surgiu aqui um novo estado? Surgiu, tá? Q0, Q1 aqui, nós podemos considerar como um novo estado. O que nós fazemos? Copiamos ele para cá, tá? Para essa coluna aqui à esquerda. Então vamos lá. Copiei Q0, Q1 aqui para a esquerda. Agora o que nós temos que fazer? Estando em Q0, leu 0, vai para quais estados? Vai para os estados Q0 e Q1, que é o que foi definido anteriormente aqui. Estando em Q1, tá? Vai para quais estados? Estando em Q1. Tá? Estando em Q1, com a entrada... vamos retomar aqui. Estando em Q0 com a entrada 0, ele vai para Q0 e Q1. Então coloco aqui. Tá? Estando em Q0 com a entrada 1, vai para Q0, que já está aqui também no conjunto. Então não preciso duplicar. Então Q0 e Q1. Estando em Q1 com a entrada 0, vai para onde? Continua em Q0. Está aqui. Estando em Q1 com a entrada 1, vai para Q2. Então, temos aqui um estado Q0 e Q2. Esse estado aqui é novo, com relação a esses outros aqui, é novo. Tá? Então, eu pego esse estado aqui, Q0 e Q2, e jogo aqui para a coluna da esquerda. E aí, repito o processo. Tá? Pego Q0 com a entrada 0, é Q0 e Q1. Estando em Q2 com a entrada 0, é estado... nós temos que olhar aqui o autômato, né? Estando em Q2 com a entrada 0 não tem nada definido. E estando em Q2 não tem nada definido, conjunto vazio. Tá? Então, basicamente, repete. Tá? Estando em Q2, então, como é vazio, então eu vou repetir basicamente a primeira linha aqui. Tá? Surgiu mais algum novo estado? Tá? Aqui? Não surgiu, tá? Porque Q0 e Q1 já está aqui à esquerda e o Q0 também já está aqui à esquerda. Q0 e Q2 já está aqui, não surgiu nenhum novo estado. Termina aqui o processo. Então,
Quando não houver mais novos estados, marque como estado de aceitação os conjuntos que contêm ao menos um único estado de aceitação. Marcamos aqui com asterisco esse estado aqui, por quê? Q2 é o estado de aceitação, então marco o asterisco aqui, sendo que Q0 e Q2, então, denota aqui um estado de aceitação. Perfeito. Qual que é o próximo passo agora? Nós vamos renomear cada um desses conjuntos aqui, nós renomeamos para um estado. Tá? Vou fazer manualmente aqui, para facilitar o entendimento. Então, o Q0, nós podemos renomear ele aqui para A, tá? Pode ser qualquer outro nome, tá? Não importa, tá? Estou renomeando aqui para A. Esse estado aqui, então assim, onde eu encontrar Q0, eu passo para A. Então esse aqui também, A. A maiúsculo aqui. Onde tem Q0 e Q1, eu vou renomear para B. Para B. Onde tiver Q0 e Q1, eu renomeio ele para B. Inclusive aqui também. E onde tiver Q0 e Q2, eu vou renomear para C. Depois Q0 aqui, que também é A. Né? Certo? Então, o que eu faço? Nós renomeamos aqui os estados. Tá? Então, veja que nós conseguimos, então, chegar ao quê? A um DFA com 3 estados, A, B e C. Tá? Está aqui no slide. A, B e C. Tá? Esse é basicamente o mesmo, esse aqui já é um DFA a partir daquele NFA que nós criamos. Certo? Então, inicialmente, se nós olharmos aqui, o nosso NFA ele tinha 3 estados, e o DFA ele continuou aqui com 3 estados, tá? A, B e C. Tá? Então nós não chegamos aqui no pior caso. Então esse é o processo aqui de conversão de um NFA para um DFA, certo? Então note, se eu consigo converter, se nós conseguimos converter um NFA para um DFA, e o DFA reconhece uma linguagem L, então o NFA também reconhece essa mesma linguagem L, essa mesma linguagem regular, tá? Bom, então nós provamos aqui, então, voltando lá no slide, nós mostramos aqui a primeira parte da prova, tá? Que é construir, então, um DFA a partir de um NFA. Falta essa segunda parte aqui, tá? Um processo que constrói um NFA a partir do DFA. Você vai ver que é muito simples, tá? Por que é muito simples? Aqui tem outros exemplos, tá? Que vocês podem fazer depois, tá aqui no slide. Mas eu quero mostrar a conversão de um DFA para um NFA, tá? Que é o restante da prova e é a parte mais fácil, tá? Construir é mais fácil, então, construir um NFA a partir de um DFA, porque as transições em um DFA elas já estão definidas, tá? Então basta que a gente copie aí o diagrama ou a tabela trocando os estados por um conjunto de estados. É só isso, tá? Então só vai mudar mesmo a notação. Na prática não muda nada, tá? Se você tiver que converter um DFA em um NFA, você não muda praticamente nada. Você vai mudar é só a notação. O NFA ele permite 0 ou mais transições em cada situação, e o DFA ele permite uma única transição. Tá? Então, aqui um exemplo aqui de como converter um DFA para um NFA. Só muda, na prática, só muda a notação. Tá? Você usa a notação de conjuntos aqui, ó, usando as chaves. Basicamente é isso. Tá? Então, aqui existe uma definição formal, né, para essa conversão. Então, como nós falamos antes, né, seja um autômato D, perdão, seja D, né, um autômato composto aqui por um conjunto de estados, por essa tupla aqui, né, Q, sigma, função de transição delta D,
Q0 e F de um DFA, defina N. Tá? Então, onde existe uma função delta de transição N, é definida, então, uma regra que, se existe uma função de transição D, em que, estando em que uma entrada A vai para P, então, uma função de transição N, que também, estando em que com a entrada A, leva o quê? A um conjunto de estados P. Tá? Então, formalmente é isso. Tá? Trocando em miúdos, é basicamente utilizar a notação de conjuntos. Tá? Na prática, não muda nada a conversão de um DFA para um NFA. E é isso, então, para essa aula. Façam os exercícios, retomem lá, tá, o slide aqui sobre o trabalho, tá, muito importante. Tá? Aqui está o trabalho, tá, o que tem que ser feito, e até a próxima aula.